Irmãos, é um prazer estar novamente aqui nessa manhã, né, podendo compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Na última vez que eu estive aqui falando, se não me engano, foi dia 12 de janeiro, mês passado, né? E nós falamos sobre ouvindo o calado. E aí nós trouxemos nessa compreensão a respeito daqueles que necessitam dessa percepção nossa, que por vezes na sociedade são colocados à margem, né? Vivem à margem da sociedade, mas que nós, né, carece de nós, como cristãos, como novas criaturas em Cristo Jesus, de termos um olhar atento a esses que assim carecem também da glória de Deus. E hoje nós vamos caminhar na compreensão de uma igualdade. E o título, né, da nossa mensagem hoje é a igualdade em Cristo. Você pode repetir isso comigo? Igualdade em Cristo. 1, 2, 3 e... Amém. Hoje, então, a gente vai caminhar nessa compreensão de que, na verdade, em Cristo Jesus, nós somos iguais. E isso precisa ser evidente no meio da igreja, porque o contrário disso gera uma série de outros problemas que a nossa sociedade enfrenta e que nós, como igreja e portadores da mensagem de Cristo, não podemos nos submeter a esse tipo de desentendimento, né, da verdade que já foi estabelecida. Já de antemão, né, já gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versos de 1 ao 11. Esse vai ser o nosso texto base dessa manhã. E nós vamos caminhar nessa compreensão. E sobre essa igualdade, nós enfrentamos, né, como o mundo, a humanidade vem enfrentando, uma série de problemas em relação às discriminações, né? São pessoas que sofrem discriminação por diferentes motivos, seja por uma questão de cor de pele, seja por uma questão de status, seja por uma questão de posse de bens, né? Seja até mesmo por uma questão de gênero. A discriminação é algo que tem se mostrado forte em nosso meio. Existe discriminação até mesmo com outros povos. Por exemplo, às vezes até circula alguns vídeos assim, buscando, né, algum tipo de comédia, que na verdade não deveria ter graça para a gente, mas fazendo algumas piadas em relação às pessoas, né, do Oriente Médio, né, das suas vestes, e assim atrelando a alguns grupos radicais que assim, por vezes, né, tomam uma medida mais agressiva e radical, como a gente conhece ao decorrer dessa história recente de homens-bomba e tantos outros atentados desses grupos radicais. E algumas dessas comédias, né, inapropriadas, até associam aquela vestimenta, uma vestimenta, né, desses povos, como se fosse também atrelado a essas práticas radicais. Só que quando nós nos deparamos com as Escrituras e com essa vida de Cristo, nós começamos a observar que nós não podemos ter esses tipos de preconceitos em relação ao nosso outro. Seja o nosso outro aqui participante da nossa comunidade, ou seja o nosso outro como aquele que está fora aqui da igreja, ou aquele que está até mesmo em um outro país. Então, o nosso mundo vem sofrendo hoje com essa questão da discriminação. É algo extremamente perceptível, né, em qualquer lugar que a gente vá. E hoje nós queremos falar justamente sobre a igualdade que nós temos, sobre o que é contrário a esse caminho de discriminação e preconceito, que é essa percepção de igualdade que devemos ter como humanidade. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos já se encontra no texto de Romanos 3. Esse, se os irmãos quiserem abrir também, pode sentir à vontade, senão eu vou estar lendo aqui, porque a gente já vai para Colossenses 3.
Romanos 3, 21 a 23, diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Observe aqui a frase: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Logo de início, a gente já observa uma igualdade que é inerente a todos os humanos que nascem nessa terra. Somos iguais no pecado. Aqui o texto, mais precisamente Romanos 3, 23, que vai dizer que todos pecamos. Esse todos pecamos, na verdade, traz uma ligação lá com o nosso parente mais distante, segundo o texto bíblico, que começa com A e termina com Dão. Quem lembra dele? Adão. Os irmãos estão bons de Bíblia, hein? Romanos, ainda seguindo, capítulo 5, vai falar um pouco sobre Adão. E Romanos 5, de 12 a 14, o verso 19 também. Diz o seguinte, trazendo uma explicação, daquele todos pecaram. Como assim todos pecaram? A gente já nasce como pecador? Como que funciona isso? Como eu vou pecar se eu nem pequei, segundo os olhos humanos? A explicação que o apóstolo Paulo já coloca está no capítulo 5. E diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, ou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mais uma vez ele enfatiza isso. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, só recapitulando a nossa história aqui como humanidade, segundo o olhar bíblico, lá em Adão, no primeiro homem, Adão e Eva, esse primeiro casal, a gente vê ali no relato do Gênesis a entrada do pecado na humanidade. E a partir daquele momento, aqueles que são descendentes de Adão, como nós e todos os seres humanos, e assim cremos, que somos descendentes de Adão, nós vivemos nesta mesma, ou melhor, nascemos nessa mesma realidade decaída, realidade de pecado. Por isso que em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo fala que todos nós pecamos. Pecamos até mesmo, como eu falei, até mesmo não pecando nos nossos olhos humanos, mas pecamos por uma questão de natureza. Temos uma natureza pecaminosa. E aí a gente já começa a observar que, na verdade, todos nós partimos do mesmo princípio de igualdade. Todos nós nascemos dessa natureza pecadora que começou em Adão. Dessa forma, todos nós que aqui estamos, pecamos. Nascemos com esse pecado. E isso nos torna, já de imediato, iguais em relação ao outro. Aí no verso 19, o apóstolo Paulo continua em Romanos 5, dizendo o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e aí, que talvez a gente possa até pensar assim, poxa, mas é injusto a gente pagar pelo pecado de Adão. Mas fique tranquilo, porque vai ser justo a gente ser livre do pecado de Adão por meio de Cristo Jesus, que diz o seguinte: assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, se somos iguais diante de uma natureza pecadora que vem de Adão, nós somos iguais também mediante a fé em Cristo Jesus, que nos torna justos, ou que nos justifica. E essa justificação é igual para mim e igual para vocês também. De modo que nenhum de nós merece mais do que o outro estar com Deus. Mas isso tudo é fruto da graça de Deus. É fruto de Deus que entrega o seu único filho para assim morrer, por esse pecado, pelos pecados. E traz justamente essa igualdade nossa, até mesmo na justificação. Então, se talvez a gente fosse aqui colocar diferença entre a humanidade, a gente poderia só identificar dois grupos existindo no mundo. É o grupo dos não crentes e o grupo dos crentes.
O grupo dos crentes é o grupo que eu creio fazer parte e os irmãos também creem fazer parte. Amém? Vocês são do grupo dos crentes? Acena aí, ó, mostra para Deus aí. Já garante aí, ó. Deus, ó, sou do grupo dos crentes. E o grupo dos não crentes? O grupo dos não crentes, na verdade, são aqueles que precisam o quê? Ser alcançados. Essa é a única diferença que talvez que em algum momento a gente pode perceber na humanidade. Grupo dos crentes e dos não crentes. E os não crentes são aqueles que precisam ser alcançados. Essa é a única parte em que nós, como humanos, nos tornamos um pouco diferentes. Voltando agora à nossa compreensão aqui estabelecida, nós somos iguais nessa natureza de pecado. E aí a gente já começa a observar de início que essas discriminações e preconceitos, na nossa visão, mediante a fé em Cristo Jesus e o texto bíblico, nós não temos base para sustentar tamanha desigualdade nessa percepção humana, que assim prevalece em nossos dias, justamente por causa dessa natureza pecaminosa que todos nós temos. E aí a gente já começa a observar que, se vivemos em Cristo, não podemos viver de maneira a discriminar, não podemos viver em maneira a ter preconceitos em relação ao outro, ou em olhar para o outro e enxergá-lo como menor, inferior e menosprezá-lo, seja por qual for o tipo de classificação que você dê, porque na verdade todos nós carecemos da glória de Deus. Isso já nos coloca em um nível que vem bem mais abaixo de todo aquele nível que a gente imagina que a gente tem, que é um nível mesmo, esse nível de pecadores, daqueles que carecem de Deus. Então, de início, a gente já crava essa realidade que não veio por mim, mas veio pelo apóstolo Paulo, nessa compreensão da palavra de Deus, dizendo que todos nós pecamos e temos essa natureza pecaminosa vinda de Adão. Assim, então, nós caminhamos na nossa compreensão e agora sim a gente começa a perceber diferenças dessa nova caminhada em Cristo Jesus. Colossenses 3, de fato nós vamos agora para o nosso texto base dessa manhã. Colossenses 3, versos de 1 ao 11, primeiramente estaremos lendo versos de 1 ao 4. Diz assim o texto, nessa primeira parte. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O versículo 4 é interessante, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida. Talvez os irmãos lembrem do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que está lá escrito em João capítulo 3. Nesse diálogo, Nicodemos, um grande conhecedor da fé judaica, ele estabelece um diálogo com Jesus, ele consegue um encontro com Jesus, e ele tem um diálogo com Jesus. E nesse diálogo, ele faz alguns questionamentos a respeito de Cristo, sobre o reino, e Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. Jesus entrega a ele algo que depois, muitos anos depois, no desenvolvimento da teologia, vão chamar de regeneração, que é quando a gente nasce de novo em Deus. Porque agora, irmãos, nós não carregamos conosco apenas a nossa identidade, por mais que os irmãos venham ter aí um número de RG, amém? Todos têm RG, né? Quem não tem, depois a gente pode ajudar nesse sentido, porque é importante para a gente resolver as coisas nesse mundo aqui. Mas todos nós temos uma identidade, nome, sobrenome, filiação e outras coisas mais que nos identificam. Só que existe uma outra identidade que a gente tem em Cristo Jesus. Porque se nascemos de novo e esse nascimento se dá em Deus, agora nós somos essa nova criatura em Deus. E como nova criatura, já não somos mais esse eu nascido do pecado em Adão.
embora ainda lutemos contra essa natureza, mas agora nós temos, pelo Espírito Santo, força para vencer esse antigo eu e agora sim caminhar como esse novo eu. E esse novo eu se chama Jesus. Agora, na verdade, a nossa identidade deveria ser Jesus. Aqui nós somos, como igreja, esse corpo de Cristo. E aí por isso que a gente já observa que a nossa vida agora, ela é Cristo. Nós não podemos viver como cristãos distante dessa realidade de que somos Cristo. Quando a gente olha, para o nosso trato como igreja, a gente deveria, até abolir certos pronomes aqui utilizados. Porque já não existe mais eu, não existe ele, ela ou você. Só existe o nós. Porque nós somos esse corpo de Cristo Jesus. E aí a gente começa a observar como que a nossa igualdade permanece até diante da nossa caminhada em Cristo. Porque agora nascemos de novo nessa família e somos agora participantes dessa vivência com Deus, por meio do Espírito Santo que há em cada crente. E é nisso que nós batistas acreditamos. E aí, com base nisso, a gente segue nesse sentido de que a nossa igualdade vem justamente também pela nossa nova essência. Agora nós nascemos e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ainda lá em João 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus vai dizer que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito fácil, irmão. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós, como novas criaturas, somos esses nascidos do Espírito. Seguindo nessa compreensão, os versículos adiante, versículo do 5 ao 10 de Colossenses 3, vai nos mostrar justamente essa diferença da natureza terrena com essa nova criatura. Colossenses 3, de 5 a 10, diz o seguinte: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Aqui, irmãos, a gente começa a observar sobre essa compreensão que estamos tendo aqui, realizando, sobre essa igualdade. E sobre esse conflito das naturezas, o apóstolo Paulo coloca bem essa dinâmica. E essa antiga natureza que vem desse nosso existir, segundo essa descendência de Adão, é a natureza na qual nós precisamos nos afastar dela. E a morte que o apóstolo Paulo coloca aqui é a morte para esse antigo eu, para aquelas nossas antigas paixões e desejos da carne. Mas agora, como assim nascidos em Cristo Jesus, nós experimentamos essa nova realidade como novas criaturas. E aí ele fala que nós devemos nos despir do velho homem, ou seja, tirar essas vestes da velha humanidade e agora se revestir do novo. Para trazer uma compreensão melhor aqui sobre esse uso, da palavra homem, muitas vezes até para designar humanidade, aqui a gente pode compreender no sentido de homem mesmo, pois se trata desse primeiro homem, Adão, e aí vai falar de homem, Jesus Cristo. E aí quando a gente olha para isso, a gente começa a caminhar nesse novo sentido da nova compreensão. Como a gente viu, irmãos, todos nós, do mundo, nascemos em uma mesma natureza, a natureza de Adão, e por isso, segundo Romanos 3:23, todos pecamos. E carecemos da glória de Deus, destituídos estamos da glória de Deus.
Mas aí então, quando nós somos alcançados por esse amor gracioso, nós alcançamos então essa justificação não por mérito nosso, mas por amor de Deus. Se talvez alguém chegasse para nós e perguntasse assim, o que você fez para chegar aqui dentro? Como que você fez para poder, fazer parte do povo de Deus? A única resposta que nos cabe é que eu fui amado. Essa é a única resposta que nos cabe para assim viabilizar a nossa entrada no reino de Deus. Fomos amados por Deus. E segundo esse amor, obedientes a esse amor, atendendo a esse chamado de amor, existe essa mudança da nossa natureza. E agora nós somos essa nova criatura. E como essa nova criatura, que já entende toda essa igualdade desde a nossa natureza, agora também começa a entender a igualdade que precisa ter em nosso meio. E aí então que nós chegamos no verso 11 de Colossenses 3. E aí o apóstolo Paulo faz comparações incríveis e algo que hoje já é algo assim, bem radical, bem inovador em algumas culturas. Só que naquela época, irmão, isso aqui foi, um absurdo naquele meio. O apóstolo Paulo diz o seguinte, sobre essa nova vida agora em Cristo Jesus, sobre nós que aqui estamos. No versículo 11 ele vai dizer, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Você repete isso comigo? Cristo é tudo em todos. Irmãos, essa aqui é uma novidade incrível do Evangelho. Aqui, segundo um comentário de Ralph P. Martin, ele comentando as cartas de Colossenses e de Filemão, ele diz o seguinte sobre esse texto. No âmbito do homem novo, não pode haver qualquer justificativa para as divisões da raça humana, que eram tão pronunciadas na sociedade antiga. A classificação estende-se às divisões baseadas na nacionalidade, grego-judeu, a vida religiosa, circuncisão, incircuncisão, e a posição social, escravo e livre. Então, a gente começa a observar que a nossa vida agora em Cristo Jesus não pode ser uma vida baseada nas diferenças que o mundo muitas vezes apresenta entre a humanidade. Porque se somos iguais na natureza, somos iguais também nessa carência da glória de Deus e somos iguais nessa nova identidade diante de Deus. E seguindo isso, a primeira coisa que a gente vê aqui é sobre grego e judeu nesse sentido de nacionalidade. Talvez os irmãos tenham percebido nos jornais ou telejornais sobre inúmeras notícias que, vez ou outra, circulam, algum telejornal desse, falando sobre as migrações. Nós enfrentamos hoje, no nosso século, desde o século passado, uma grande crise migratória. E por que essa crise acontece? Porque diferentes nações vivem diferentes realidades. Tem nações, por exemplo, nós não estamos vivendo uma guerra, amém? É lógico que nós temos algumas dificuldades, percebemos algumas coisas até semelhantes a algumas coisas utilizadas em guerra, percebemos coisas semelhantes a coisas utilizadas em guerra, mas nós não vivemos nesse ambiente, só que tem nações que estão enfrentando período de guerra. Nós estamos vivendo uma crise econômica, para alguns pode dizer que está vivendo uma crise econômica. Está difícil? Está difícil. Mas a nossa dificuldade ainda está longe da dificuldade de outros povos. Porque uma coisa é a gente ter dificuldade financeira, econômica, em um ambiente em que a gente ainda consiga encontrar grupos, pessoas, instituições que consigam fornecer algum tipo de base econômica para a gente. Agora imagine em uma sociedade, contexto, onde todos ali estão afetados economicamente. Então a gente já começa a observar que o mundo não é o mesmo. As nações não são semelhantes. Diante disso, seja por se livrar de perseguições, seja para se livrar de guerras civis,
seja para se livrar de miséria, fome, humilhação, povos têm migrado, saindo de suas terras e procurado outros países, geralmente em desenvolvimento ou países até mesmo desenvolvidos, né? A gente vê uma grande crise migratória que acontece na Europa. Só que quando a gente olha para isso, nós como cristãos temos que ter uma percepção de que precisamos estabelecer um respeito e cuidado para o outro, independente de quem seja esse outro. Inclusive independente da sua nacionalidade. Aqui, no nosso estado do Rio de Janeiro, talvez seja um pouco difícil a gente mensurar essa crise, porque a gente está longe dessas fronteiras, né, com outros países. Mas isso também assola o nosso país, nas regiões que fazem fronteira com outros países da nossa América do Sul, em que carecemos de ter essa visão, segundo o Evangelho de Cristo Jesus, de que não há grego nem judeu, ou seja, não há diferentes nações, mas na verdade há humanidade. E toda a humanidade pecou em Adão e carece de ser justificado em Cristo Jesus. Seguindo, nós temos uma segunda situação aqui apresentada, que envolve a vida religiosa. E aí, para a gente, circuncisão e incircuncisão, na verdade, não passa de uma palavra difícil. Né, irmãos? Talvez tivesse uma gincana aqui na igreja, vem aqui, tem que soletrar a palavra circuncisão. E aí, irmão, né, ninguém vinha aqui na frente, então vinha um ou outro, porque o negócio é difícil. Como outras coisas é difícil. Por exemplo, um desafio que poderia ser colocado para os irmãos escreva a palavra Colossenses, sem errar. Meus irmãos, é tanto S, você não sabe onde que encaixa tanta coisa, né? Mas, tá aí os nossos desafios aí do nosso português bíblico. Mas circuncisão e incircuncisão para a gente é indiferente, isso não faz sentido para a gente. Mas aqui a gente começa a observar a diferença nesse aspecto religioso, e melhor, num aspecto doutrinário, numa questão de compreensão de fé. Talvez a gente não enfrente hoje problema com pessoas que creem na circuncisão, que defendem a manutenção da circuncisão, e pessoas que vão contra isso. Mas talvez a gente enfrente problemas na relação ali da doutrina da salvação, que vai chamar de soteriologia. Aí os irmãos talvez tenham escutado as seguintes palavras, termos, calvinistas e arminianos. E eu não vou falar sobre esses grupos, né? Nem sobre nada relacionado a eles agora, porque não nos cabe. A questão é que nós, como cristãos, muitas vezes temos tido preconceito, discriminado, até mesmo por uma questão de percepção de fé, irmãos. Esses dois nomes, dois grupos que citei, são grupos que ao decorrer da história da igreja, ainda hoje, brigam quase que o tempo todo por uma diferente compreensão da salvação. De tantas outras, doutrinas que existem no meio da nossa compreensão de fé. Mas a gente, quando caminha nesse sentido de Cristo, começamos a observar que precisamos ter esse olhar de respeito e de que, na verdade, somos iguais diante de Cristo. Independente do que o outro enxerga da sua interpretação de alguma parte do texto bíblico, ou em relação à interpretação do outro. Mas somos iguais. E aí o texto continua e nos apresenta uma outra situação entre escravo e livre. E ainda fala de bárbaro e cita. Esse bárbaro e cita a gente poderia entender como, trazendo aos nossos dias, como qualquer tipo de discriminação que a gente pode estabelecer em relação a alguém que não letrado, ou alguém que tem menos afinidade com, com estudo, conhecimento científico, ou qualquer outra coisa. E que é outra coisa que nós, como igreja, precisamos estabelecer esse respeito e essa compreensão de igualdade. Mas aí fala também sobre escravo e livre. E também, no nosso contexto aqui, talvez isso esteja um pouco distante. Digo pouco porque, infelizmente, ainda existe escravidão, inclusive no Brasil. Né? Vez ou outra, no Fantástico, passa alguma coisa nesse sentido. Mas traz toda a nossa compreensão de que precisamos enxergar o outro como igual. E por fim, trazendo uma última situação, eu gostaria de pegar de empréstimo um texto que é muito semelhante à de Colossenses 3:11, que se encontra em Gálatas 3:18. Você pode abrir na sua Bíblia, porque ele é um verso maravilhoso. Gálatas 3:28.
E nós já estamos caminhando para o nosso final da mensagem. Aqui nós vemos uma outra situação de discriminação, preconceito, e que, como cristãos, não podemos viver segundo essa orientação. A diferença que a gente percebe do texto de Gálatas 3:28 para Colossenses 3:11 é a seguinte. Aqui diz, não há judeu nem grego, está projetado aí, né? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Sobre a última situação de discriminação que eu gostaria de falar, que ainda permanece em nossos meios e às vezes até mesmo dentro da igreja, é sobre a discriminação ou preconceito em relação à mulher. E o que eu gostaria de declarar aqui, com base na Escritura, é que precisamos ter uma compreensão de igualdade diante desse corpo de Cristo. Porque carecemos dessa evolução no nosso olhar e compreensão do outro. Sabe, irmãos, eu não sei como é que foi a igreja 50 anos atrás, 30 anos atrás, 100 anos atrás. Eu não sei, sabe, do que passou, não vivenciei esses momentos, posso ler em algum lugar ou outro. Mas fato é que, seja dentro da igreja ou fora, por vezes, há um olhar distorcido em relação à mulher. Sobre a sua capacidade, sobre aquilo que ela pode fazer, sobre os lugares que ela pode ocupar. Inclusive, a base bíblica, para aqueles que querem, para sustentar tamanha, diferença, seja lá qual for. Onde o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu aqui Colossenses, e na própria carta aos Colossenses fala sobre isso, também na carta aos Efésios, sobre uma questão de submissão de mulher em relação ao homem. Mas é interessante a gente observar que a Bíblia ela é escrita dentro de um tempo. E algumas coisas nós podemos pegar e aplicar, outras coisas precisamos pegar, compreender e então entender. E quando a gente olha que o mesmo apóstolo Paulo, que fala sobre essa submissão, é o mesmo que escreve aos Gálatas, dizendo que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos trazer esse valor da igualdade para o nosso meio. Sabe, precisamos olhar para o outro, seja ele quem for, e aqui mais precisamente nessa situação, seja ele homem ou mulher, precisamos olhar como alguém que tem o Espírito Santo dentro de si, como alguém que é capacitado por Deus, e não meramente por uma questão humana. Quando a gente começa a compreender isso, a discriminação que muitas vezes assola o mundo, ela cai por terra. Porque aquele que nasce em Cristo Jesus, quando olha para outra pessoa, quando olha para o outro cristão, quando entra dentro da igreja e olha para o outro, ele só consegue ver Cristo. Sabe, irmão? Não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso. Não há bárbaro e cita, não há escravo e livre. E Gálatas 3:18, não há nem homem e nem mulher. Sabe o que há? Pequenos cristos. Sabe o que tem dentro da igreja, irmãos? Semelhantes a Cristo Jesus. Quando a gente começar a compreender isso, a gente não vai conseguir mais discriminar, irmãos. A gente não vai conseguir mais manter preconceitos. Aqui eu não estou falando sobre função, não estou falando sobre organização e outras coisas. Aí é um debate para um outro momento. Aqui eu estou falando sobre essência. Aqui eu estou falando sobre capacidade. Aqui eu estou falando sobre o que há dentro de nós. Já não mais a velha natureza, mas a nova natureza em Cristo Jesus. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Somos iguais mediante essa verdade. Então, irmãos, não sei como você foi criado. E isso influencia muito. Não sei qual é o seu contexto de vida. E isso influencia muito. Talvez você cometa discriminações e preconceitos de modo automático. Mas eu gostaria de convidar você a perceber as suas ações e tratos com o próximo.
Porque o próximo, irmãos, ou é um não crente que precisa ser alcançado, ou é um crente que é a semelhança de Cristo Jesus. Por isso somos iguais. E em nosso meio não cabe discriminação. Em nosso meio não cabe preconceito. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Eu quero orar com você agora. Eu quero nesse momento de oração entregar as nossas vidas diante de Deus nesse propósito de igualdade, de respeito mútuo, de compreensão de que todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. E só podemos alcançar essa glória pelo ministério da reconciliação, que assim nos coloca diante de Cristo Jesus como nova criatura, reconciliados por Cristo Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer pela Igreja Batista de Mutondo, que é a igreja que aqui estamos nesse instante. Agradecer pela palavra do Senhor, que é viva em nosso meio. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como eu falei aqui, eu não sei o contexto de criação de cada irmão. Eu só sei que a mensagem do Senhor é uma. E assim como vimos pela percepção ali do apóstolo Paulo, mediante o Espírito Santo do Senhor, que não há diferentes nações, não há diferentes classes sociais, não há diferentes sexos, não há diferentes poderes aquisitivos, não há diferença nessa compreensão, nesse status acadêmico. Nós, na verdade, somos iguais na necessidade de termos o Senhor conosco. E somos iguais mediante Cristo Jesus em nós. Coloca em nós, ó Pai, essa percepção de mundo. Uma percepção que é através do Espírito Santo do Senhor. Que não discrimina e que não age com preconceito, porque sabe que o outro é um como eu. Ou como eu já fui, ou como eu agora sou. Amado Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra lida em nosso meio. Que venhamos nos comportar como iguais no corpo de Cristo Jesus. Porque é isso que nós somos isoladamente, membros do corpo de Cristo. E unidos formamos esse um chamado corpo, que testifica Jesus que venceu a morte e foi ressuscitado. Cuide da minha amada igreja. Nos conduza nessa compreensão segundo o Teu Espírito Santo, para que venhamos viver a verdade do Teu Evangelho, pregar esse Evangelho de amor e justiça, e venhamos então declarar esse ministério da reconciliação, de modo que Cristo Jesus seja pregado, e que assim a mensagem do Evangelho anunciada